Olá, meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo. Seja bem-vindo. E como prometido, começamos 2021 com um vídeo explicando o conceito e o que é a nossa mochila do fim do mundo, ou mochila do recomeço, a nossa BOB personalizada. Por que desse nome? Por que uma BOB diferenciada, sendo que uma BOB já atende ao que ela se propõe, etc, etc. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é uma e o que é outra. BOB, nós já temos um vídeo aí anterior, nossa Bug Out Bag, nossa mochila de fuga, sim, diretamente no ponto do que ela se trata. Mas como eu disse lá naquele vídeo, e algumas pessoas me pediram também, e outros me questionaram até o porquê e como era essa mochila, resolvi fazer esse vídeo. Até comuniquei o ano passado que nós faríamos esse vídeo explicando o porquê. Por que mochila do fim do mundo? Porque existem algumas condições, algumas situações em que o sobrevivente, o sobrevivencialista, ou o cidadão, a pessoa comum, pode ter que sair, ser retirado do seu local por um infortúnio, por um acidente natural, por alguma eventualidade, alguma emergência, e essa pessoa pode não voltar para a sua origem, pode não voltar para a sua casa, para o seu sítio, para a sua fazenda, para a sua cidade, por um motivo adverso ou alheio à sua vontade. Uma catástrofe natural, a destruição do seu lar, a retirada daquela área por um conflito, por uma doença, uma evacuação de algum tipo. Aí algumas pessoas me questionaram que isso não existe, isso não acontece, é coisa de cinema, isso é coisa de videogame. Tá? Eu até pensei em deixar esse assunto para lá, mas aí seria muita irresponsabilidade minha. Por quê? Porque isso acontece, eu vou demonstrar para vocês por quê. Uma coisa importante também, eu resolvi dividir esse vídeo, por causa dessa quantidade de dúvidas, em duas partes. Primeiro, para mostrar o conceito diferenciado dessa mochila e dar uma ideia de como, por onde eu comecei a pensar nela. E o segundo, apresentando a mochila em si. Tá? Esse primeiro vídeo eu vou passar para vocês essa apresentação, ela não é longa, tá? Dando algumas justificativas do que me levou a montar essa mochila. E no próximo vídeo, que não vai demorar, acho que essa semana, começo da semana que vem já está lançado também, mostrando a mochila em si, tá? Item por item, tudo bem? Então vamos lá. Essa é uma foto da minha mochila, tá? Ela não é pequena, ela tem um volume até razoável, tem um peso também que eu vou apresentar para vocês, mas ela não é única, ela acompanha um outro equipamento, tá? Que complementa ela e que faz parceria com ela, complementando os itens. Vamos lá. Quando nós falamos de uma BOB, tá? Logo nós pensamos em uma mochila de fuga leve, prática e versátil. Um equipamento que contém outros equipamentos e itens selecionados para uma eventualidade. Isso é BOB básica, aquela BOB que nós apresentamos no vídeo anterior. Mas porém existe uma situação onde a fuga pode não ser apenas temporária e emergencial, ela pode ser permanente ou de longa duração. Tá? Algumas situações podem ser permanentes ou perdurar por muito tempo, impedindo que o sobrevivente volte, tá, à sua condição inicial, ao seu local de origem, sua casa, seu lar, sua cidade, como eu tinha dito lá na introdução. Da mesma forma, muitas pessoas me questionaram, isso não acontece, isso é coisa de cinema, de jogo, isso é ficção. Então eu vou dar alguns exemplos aqui recentes e outros nem tanto, mostrando pela história dentro que isso não é tão ficção assim. Começando por um exemplo bastante conhecido, a história nos relata, pelas escrituras sagradas das religiões do Ocidente, mas que eu tenho conhecimento, tá? Que cerca de 7.500 anos atrás, mais ou menos, nosso patrono e primeiro preparador Noé, tá? Após ter acesso à informação de fonte segura, se preparou para eventual emergência que poderia mudar sua forma de vida drasticamente, mudar de forma drástica a sua vida. Estou me referindo à Arca de Noé, tá? Em hebraico, está aí a descrição, em hebraico bíblico, Tevat Noah, eu acho que é essa a descrição, né? A forma de pronúncia. Era um navio, tá? Segundo a narrativa bíblica do dilúvio, grande o suficiente, tá? As medidas da época eram côvados, uma coisa assim, não me lembro agora, que é narrado em Gênesis 6 a 9, pelo qual Deus poupou Noé, sua família e um casal de cada animal da terra para que eles repovoassem o planeta após sua passagem pelo dilúvio, né, que durou aí um tempo considerável, onde Noé não pôde voltar
para o seu local de origem, né, e teve que recomeçar. O segundo exemplo, mais adiante aí na história, 72 depois de Cristo, onde os habitantes de uma cidades conhecidas como Pompeia e Herculano, que pertenciam então ao Império Poderoso, Império Romano, agora sem informação prévia, foram vítimas de uma das catástrofes mais famosas da história. O Monte Vesúvio entrou em erupção, cuspindo lava e cinza até 20 quilômetros de suas encostas. 16 mil cidadãos daquela cidade, por Pompeia e Herculano, morreram devido ao fluxo piroclástico hidrotermal de temperatura superior a 700 graus, levando os sobreviventes a se mudarem para outras cidades e outras localidades do seu entorno, devastando completamente aquela região. Tá? Então aqui o pessoal não se atentou aos detalhes, não se atentou à informação que a natureza passava. Então aqui as pessoas que sobreviveram sim tiveram sua vida mudada de forma bem drástica. Mais à frente, agora já no século XX, a noite mais longa da história da Colômbia, né, começou em 13 de novembro de 1985 às 23h20, com a erupção de um outro vulcão, agora o Nevado del Ruiz, que sepultou quase uma cidade inteira numa camada grossa de lama vulcânica de cerca de 10 metros, a cidade de Armero, matando de 23 a 25 mil pessoas das cerca de 50 mil habitantes da cidade, obrigando os sobreviventes a mudarem para outras localidades depois de muito tempo tentarem a reconstrução de sua cidade. Se vocês procurarem na internet vídeos da época, reportagens da época, vocês vão ver pessoas soterradas em concreto de lama sendo resgatadas, uma coisa de louco. A cidade foi devastada. Aqui também a natureza mostrou seus sinais, só que a vulcanologia ela é uma coisa assim muito incerta, muito difícil para nós leigos e até para os especialistas entenderem. O certo seria o ser humano não ficar aos pés desses locais, mas né, aí é um outro assunto, uma outra história. Mas enfim, terceiro exemplo. Nosso quarto exemplo, que virou série de cinema, em diversos filmes, referências e por aí vai, aconteceu entre 25 e 26 de abril de 1986, quando o reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu, espalhando pelo norte da então Ucrânia, desencadeando o maior acidente nuclear da história. O número total de vítimas dessa tragédia ainda está em aberto. Lembra que na época, né, não era a Rússia, era uma coisa mais fechada, era um contexto ainda de Guerra Fria, né, ou quase no finzinho, mas ali já na obscuridade das informações, né. No dia foram 4 pessoas que morreram devido à explosão e a fatores direto a ela. Nos dias e semanas seguintes, 134 militares foram hospitalizados com síndrome aguda de radiação, SAR, dos quais 28 bombeiros e funcionários morreram em meses seguintes. Então nós temos aí 28 com 4, né? Já temos aí uma quantidade maior de pessoas. Aí estamos falando aí de cerca de 32 pessoas que faleceram aí nesse período aí de meses, aí, digamos assim, da explosão. Mas é pouca gente nesse período. Uma pessoa já teria sido muito. Então vamos lá. Como se já não bastasse, cerca de 14 mortes por câncer induzida por radiação desse grupo de 134 ocorreram nos 10 anos seguintes. Porque a gente tem que entender que a radiação ela é de longo prazo. Quando ela não faz a sua vítima imediata, ela vai causando as suas consequências para frente, tá? Hoje tem-se notícia de cerca de quase 40 mil pessoas internadas naquela região, naqueles dias seguintes, subsequentes, a radiação chegando até as portas de Moscou. Nós temos aí mais ou menos, devido esse acidente aqui que aconteceu em Chernobyl, beirando aí os 2.000 mortos. Tá? Isso sem contar o prejuízo material, que é incalculável, e ainda levando em conta que cerca de 500 mil trabalhadores, tá, entre eles militares e civis, fizeram um rescaldo do reator e a sua concretagem final. Lembrando que Chernobyl vai ficar inabitável ainda por centenas de anos, tá, devido à sua contaminação de solo, de natureza, etc. Tá, a série de TV e as reportagens que a gente vê por aí provam isso, que as quantidades de radiação ainda lá são letais. Esse caso prova que as pessoas não puderam voltar nem para essa cidade, nem para algumas cidades vizinhas, que também foram obrigadas a serem evacuadas. Nós estamos no quarto exemplo. Temos aí as fotos
do que aconteceu, inclusive de uma residência. Imaginem vocês a sua vida hoje. Vocês estão sentados escutando esse áudio, vendo esse vídeo. E vocês têm que sair correndo daqui agora, deixando tudo que vocês têm para trás para sobreviver. Foi isso que aconteceu lá. Sem pegar nada, apenas a roupa do corpo, se quando muito a sua carteira com documentos. Se você tiver a sua BOB, botar ela nas costas, pegar a sua família e sumir para uma área de evacuação. É isso que eles passaram. Só que acredito eu que todos eles não tinham uma BOB, tá? Mesmo porque eles talvez não tivessem essa cultura, e todos tinham a dependência do cuidado extremo do Estado. Isso é a dependência da época. Mas enfim, vamos lá. O nosso quinto exemplo também é um acidente nuclear, agora muito mais recente, da usina de Fukushima, no Japão. Tá? Um terremoto de magnitude 8,7 no oceano gerou um tsunami que afetou a usina. Como se não bastasse, uma catástrofe puxou a outra. Tá? O tsunami varreu aquela região, foi uma das coisas mais documentadas e vistas em tempo real da história. Tem vídeos até hoje por aí afora. Tá? Temos um filme que saiu dessa catástrofe já. Tem aí uma série de condições e, enfim, a gente sabe o que aconteceu, né? Por aí afora. Foi em 11 de março de 2011. Nosso sexto exemplo é brasileiro, né? O rompimento da barragem de Mariana, 5 de novembro de 2015. 40 milhões de metros cúbicos de rejeito atingiram o rio Gualacho, no norte, em Mariana. Desaguaram no Rio Doce e seguiram até a foz no Mar de Regência, no litoral capixaba. Todo mundo conhece a história, todo mundo acompanhou, todo mundo ficou indignado. Mariana ainda sofre as consequências desse desastre. Tá? Não dá nem para chamar de acidente, foi um desastre. Isso aqui, qualquer engenheiro, qualquer pessoa que olhe, veja, vai usar aquela frase do Capitão Nascimento, né? Vai dar merda. A gente sabe o que vai acontecer, só de olhar, a gente sabe. Quem tem um pouquinho de feeling conhece. Mas enfim, né? Não somos nós que fazemos a avaliação de risco. Todo mundo sabe as pessoas que morreram, a história está aí para contar. Nosso sétimo exemplo é, novamente, né, uma consequência, uma similaridade do anterior. 25 de janeiro de 2019, fez aniversário agora. Tá? A barragem de rejeitos de Brumadinho, mesma coisa, 252 mortos. Mudando drasticamente a paisagem da região, vocês estão vendo aí a foto do lado, um terreno cultivado normal, de repente o desastre total. A outra foto, o rio, a ferrovia que passava por cima foi arrastada com o trem e tudo, o trilho e tudo, tamanha força da onda de rejeitos. Esses exemplos só para que vocês entendam o seguinte: retiradas sem retorno, elas existem. Só foram alguns exemplos. Existem outros exemplos, tá? Onde as pessoas até retornam para os seus locais de origem, mas nunca mais vai ser o mesmo. Teve um incidente na região serrana, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aquela condição das chuvas, se não me engano, 2016, uma coisa assim, não me falha a memória agora, e outras pela história fora. Esses exemplos são suficientes para confirmar que não tratamos aqui de uma ficção de besteira. Acredito que eu já tenha feito essa justificativa, digamos assim. Quando isso acontece, quando algo assim acontece, é caracterizado como uma situação que pode ser terminal, tá? Muito perigosa ou no mínimo temerária, se não bem planejada e amparada por toda sorte de conhecimentos, técnicas e insumos que possam dar ao sobrevivencialista uma opção para se manter ou recomeçar em um novo local. Ou seja, mas eu não sei quando isso vai acontecer. É exatamente por isso que nós treinamos. Nós esperamos sempre o melhor de tudo, mas estamos preparados para o pior. Nós não podemos ser pegos de calças curtas, como dizia meu pai. Nós temos que estar prevenidos, preparados para esses infortúnios. O exemplo que eu dei lá atrás. Enquanto vocês estão escutando minha voz agora, vendo esse vídeo, acontece uma situação que você tem que abandonar tudo que você tem, sair correndo, deixando tudo para trás. Tudo que você mais preza, sua casa, seu carro, seus bens, suas roupas, seus sapatos, seus perfumes, sua TV, tudo que for mais caro de bens materiais, você tem que largar para trás.
tem que fazer uma escolha. O que que eu levo? Eu levo a minha BOB, meu equipamento, levo a minha família e seja o que Deus quiser. Tá? Esse é o nosso dilema. Tá? Você tem que abandonar nada, abandonar tudo que você tem em menos de 30 segundos para não ter que fazer uma escolha drástica, sua vida por um bem material. Salve sua vida, salve sua família, sobreviva para poder voltar ou recomeçar. Quando eu falo de insumos, gente, eu me refiro sim a equipamentos e itens que possam amparar o sobrevivente. Não adianta a gente se enganar com visões poéticas de lobo solitário, de que eu vou colocar uma faca e um cantil na cinta e vou recomeçar. Isso funciona, mas não funciona para todo mundo, não são todas as pessoas que têm esse dom. Então, como nós não somos únicos, nós somos indivíduos e cada um tem as suas necessidades, nós nos amparamos sim em itens que possam nos ajudar, tá? Pensando numa condição de até dizer uma facilidade para ajudar o que nós possamos nos sobressair nessa condição. Vamos lá. Aqui eu tenho alguns insumos alimentares. Esse é o principal item que a gente tem que pensar quando a gente está colocando numa mochila. Além dos equipamentos que a gente vai ver na mochila, eu tenho que pensar em alimentos. Porque eu tenho que me alimentar, eu tenho que me hidratar, eu tenho que alimentar a minha família, eu tenho que me alimentar o meu grupo. Lembrando que cada indivíduo tem que ter a sua mochila. Ela é individual. Tá? Ah, mas eu tenho um filho pequeno, então a sua mochila tem que ser para os dois. Então é uma coisa diferenciada. Ah, eu tenho um pet. Ah, eu tenho um idoso. Então tudo isso tem que ser levado em conta e a gente vai ver aqui para frente, tá? Nós temos aí diversos tipos, diversas formas, diversas condições de armazenagem, apresentações e variações. No meu caso, com o passar do tempo e pensando em algumas possíveis situações extremas, eu sempre imaginei como seria um recomeço, tá? Porém sempre me vinha aquela mesma pergunta, a pergunta que vem a diversas pessoas: como fazer? Como seria? Né? Então a velha máxima da ferramenta certa para o trabalho certo, que meu pai sempre me incutiu, se fez presente. Por que a ferramenta certa para o trabalho certo? Não adianta ficar improvisando. Eu preciso ser prático, eu preciso ser funcional, eu preciso ser efetivo. Eu não posso tentar dar partida num carro com uma chave de fenda, sendo que eu tenho acesso à chave. Sabe? Existem situações e situações. Eu preciso ser efetivo, eu preciso de coisas que me facilitem a minha subsistência, a minha sobrevivência, me dê uma condição com um esforço menor. Lembrando que na sobrevivência, o meu esforço me custa. Tá? Eu posso não ter alimento, água suficiente para repor isso aí. Mas enfim, isso é uma outra história. A minha BOB, tá? Essa BOB do recomeço, eu montei ela inicialmente como uma BOB padrão, como a que eu já tinha apresentado. Porém, com o passar do tempo, exercícios e simulações, o conhecimento que eu vinha adquirindo ao longo do tempo, me fez ir aprimorando, tirando alguns itens que seriam desnecessários e colocando outros. Tá? Mudando alguns tipos de alimento, alguns tipos de suprimentos, digamos assim, pesados, trocando itens de 1 kg um produto, 1 kg diversos produtos. Um exemplo, adaptando a situação à minha condição, ao meu peso, à minha estrutura física, à minha ideia, ao meu conceito, etc. Assim como vocês também farão com o de vocês. Nós vamos fazer aqui alguns exercícios em forma de alguns comentários, tá? Para que nós entendamos o desenvolvimento, para descobrir como seria necessário, o que seria necessário para montar uma BOB desse tipo, segundo a visão de quem nos assiste, vocês no caso, né, nossos parceiros aqui do canal, os que nos acompanham, e vocês que nos assistem, possam ter uma ideia de como montar de vocês. Eu imagino o seguinte: essa mochila ela sai de uma BOB básica, tá? Daquela BOB que você já tem ou que você vai montar. Inicialmente precisamos saber algumas coisas importantes, tá? Sobre a pessoa que vai portar, vai carregar, vai montar essa mochila. Precisamos saber, você na realidade precisa saber sobre você mesmo, o seu nível de conhecimento, tá? O nível de conhecimento do sobrevivente, pois segundo a regra, né, quanto mais conhecimento na cabeça, menor o peso da mochila. Então você consegue trocar alguns itens
pelo seu conhecimento, pela sua adaptabilidade. Isso já é um ponto que vai deixar a sua mochila mais leve. Nessa linha, né, vamos tentar algumas perguntas e respostas. Primeiro, complexidade física, biotipo versus força física. Qual a sua complexidade física? Qual o seu tipo corporal? Por quê? Imagine carregar um equipamento pesado ou um conjunto deles por um longo período, caso a situação não permita o uso de veículos ou outros meios de locomoção. Mas você botar a sua casa nas costas e sair andando com o seu equipamento. Quanto você conseguiria andar? Qual o peso que você consegue carregar? Tá? Qual o peso que o seu grupo, as pessoas do seu grupo conseguem levar? Isso tudo tem que ser repensado, tem que ser imaginado. Lembrando que não dá, nesse caso específico, não dá pra gente falar, olha, você leva uma coisa, eu levo outra. Porque se acontecer algum infortúnio com a pessoa que está carregando a água, todo mundo morre de sede. Então cada um tem que levar a sua cota, a sua ração. Isso é uma coisa muito complicada. Tudo bem? Vamos lá. Um exemplo aqui sobre tamanho, né, e complexidade física. Meu filhote aqui, lógico, a mochila está cheia de papel, né? Só para vocês entenderem. A mochila é quase do tamanho dele. Não dá, né? Não seria uma mochila desse tamanho, desse porte, carregada, ela está pesando mais ou menos uns 25 quilos, né? O peso dele é impraticável. Por isso é importante saber a complexidade física versus a sua capacidade. Conhecimento versus equipamentos. Que tipo de conhecimento o sobrevivencialista possui? Que tipo de conhecimento você tem sobre sobrevivência, sobre subsistência, sobre todos os itens que englobam essa condição e o motivo de geração desse tipo de equipamento? No caso de um recomeço, você seria capaz de iniciar um reassentamento humano do zero? Eu digo, você seria capaz de chegar num local e começar a civilização de novo, digamos assim, num caso extremo? Ah, mas isso não existe. Já mostrei que isso pode acontecer. Teria os conhecimentos para isso? Imagine que ninguém está falando em construir um computador, construir um carro, construir uma usina de energia de imediato. A gente está falando na subsistência do século XIV, do século XV. Tá? Você seria capaz de forjar metal? Você seria capaz de produzir uma enxada, um ancinho, fazer uma horta, fazer um reservatório d'água, começar uma criação de galinha, uma criação de porco? Você seria capaz de caçar, de pescar? É esse tipo de conhecimento ao que eu me refiro. Tá? A necessidade versus conhecimento. O que eu preciso versus o que eu conheço, ou o que eu quero. Tá? Um ponto importante é saber reconhecer os excessos. Isso é importantíssimo em qualquer situação da vida, mas também numa condição de recomeço, uma condição de sobrevivência, de sobrevivencialismo. Por quê? O excesso vai pesar na mochila. Diferenciar aquilo que é útil do supérfluo ou utilidade é necessário. É diferente de gosto e vontade. Ah, eu gosto disso, tenho vontade disso, mas isso é útil? Eu preciso disso? Essa também é uma regra para a vida. Tá? Não adianta você chegar numa loja e gostar de 3, 4 pares de sapato, querer levar os 3, 4 pares de sapato, sendo que você só tem um par de pé. Ah, mas eu vou usar um para cada ocasião. Você tem uma ocasião para cada um dessas situações? Ou um par de sapato coringa pode servir para outras situações? Existe aí um bom senso, também um respeito com relação ao dinheiro, tá? Ao seu dinheiro e à sua necessidade. Tudo isso tem que começar a ser pesado. Esses 3 pontos seriam o primeiro balizador para se pensar em um caso destes, em uma mochila, em uma condição dessa. Definidas essas respostas para esses tais questionamentos, vamos às seguintes possibilidades. Aí a gente para pensar e fala, bom, já conheci lá atrás, já entendi as minhas questões, já respondi as minhas questões. Agora eu vou me reentender, vou me procurar me entender, me reavaliar. Eu tenho aqui uns exemplos das minhas primeiras mochilas, da minha primeira BOB. Tá? Isso aqui foi a primeira BOB efetiva que eu montei em 2018. Tá? Foi uma mochila
bem interessante, uma 511, se eu não me engano, uma Rush 72 para 72 horas, que tinha aquele equipamento como itens da mochila, nos sacos maiores comida, ração, abrigo e os equipamentos que complementavam ela. Muitos desses equipamentos estão hoje na minha mochila, só que a mochila modificou, os itens se modificaram e por aí vai. A foto de baixo mostrava meu EDC da época, tá? Que eu carregava anexo, tá? Em um equipamento à parte. Bora lá. Em relação ao básico, tá? Para os primeiros 90 dias, e por que 90 dias? Tudo tem a ver com a famosa regra dos 3. É a visão do tempo corrente de preparação, onde um prepper, o sobrevivencialista, vai pensar em 3, 6, 9, 12 ou 36 meses. Focamos os nossos preparativos com vistas a esses períodos. Após os 36 meses, tudo que se reservou ou preparou já acabou ou precisa ser reposto. É aí que vem a subsistência. Muito antes disso, nós já temos que ser autossuficientes. Nós temos que repor tudo que nós inicialmente tínhamos por coisas novas. Alimentação que eu produzi, energia que eu produzi, água que eu armazenei e tratei. Se possível e necessário, roupas, insumos, começando do zero. Ah, mas eu não vou viver ali para sempre. Provavelmente não, mas você vai ter que, pelo tempo que você fica lá, você vai ter que viver. E você não vai poder viver de improviso, mesmo porque estimativa de vida depende da qualidade de vida. Se a sua qualidade de vida cai, a sua expectativa de vida também cai proporcionalmente, tá? Então essa é a nossa função, tudo bem? Então precisa ser reposto, só que agora com a ação direta do preparador sobrevivencialista, pondo a mão na massa. Antes que alguém aí pergunte, onde estão os 3 dias, 72 horas, ou as 3 semanas, 21 dias? Tá? Esses períodos são considerados para retiradas que permitem o retorno, o que não é o experimento aqui agora. 72 horas é um prazo em que até o nosso próprio EDC ou a nossa mochila de fuga básica já nos atende. É para isso que eles foram feitos. Uma BOB padrão, ela vai segurar a onda, ela tem que segurar a onda por 21 dias, no mínimo, as 3 semanas. Então daí para frente, a partir dos 21 dias, a gente começa a pensar na mochila mais sofisticada, naquela que eu chamo de mochila do fim do mundo. Tá? Por quê? É um nome meio drástico, mas se você for pensar, 3 dias já é um prazo excessivo para você ficar numa condição extrema. Uma pessoa comum, urbana, que tem todos os seus confortos de chuveiro com água quente, uma cama confortável, um teto sobre a cabeça, geladeira com comida, tá? Você tem uma televisão, tem sua internet, tem a sua vida hoje, essa que você está vivendo aí, tá? 3 dias sem ela seria um caos. Seria legal. É legal quando você sabe que você pode voltar para ela no final do 3º dia. É opcional. Agora, se não for opcional, se você tiver que ficar 21 dias ou mais, e você não tiver a chance do retorno, não voltar à sua normalidade, é esse o ponto. É essa a questão. Nosso experimento aqui são para os primeiros 3 meses. Depois dos 3 meses, desses 90 dias, que são, na minha opinião, um período de transição extremamente difícil, tá? Eu já vou ter que estar me virando sozinho. Eu vou ter só as minhas ferramentas físicas e muito conhecimento, e vou ter que estar me virando com o que eu tenho, tá? A partir dos 3 meses, eu tenho que plantar, eu tenho que colher minha comida, eu tenho que cuidar da minha lavoura, eu tenho que cuidar da minha criação, tenho que coletar e tratar minha água, e tenho que pensar numa coisa muito importante: saúde, tá? Higiene pessoal a saúde começa pela higiene pessoal, não posso vacilar com ela. Não é porque eu estou numa condição extrema que eu vou virar um andarilho, vou virar uma lata de lixo ambulante. Eu tenho que ser cuidadoso comigo, tá? Higiene pessoal, saúde e cuidados. Lembrando que numa situação dessa pode não haver acesso a remédios, então eu tenho que começar a pensar em conhecer remédios naturais. Um conhecimento antigo muito importante que está se extinguindo. Pessoas não dão mais valor hoje a remédios naturais. É mais fácil na farmácia comprar um remédio baratinho. Mas existem ervas, existem plantas que fazem o mesmo trabalho de um remédio. Que, aliás, a maior parte dos remédios que nós tomamos hoje vem delas, né? Então nada como comprar um livro
sobre medicina natural, sobre plantas, aprender a reconhecê-las, ir em feiras orgânicas e conhecer esse pessoal, reconhecer a planta pelo cheiro, sua cara, procurar jardim botânico, conversar, fazer um curso disso, para não ser pego de surpresa. Temos que pensar em todos os itens do Safra Mais A: sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. Básico. Tá? Se possível, esses itens têm que ser contemplados na carga da sua BOB, pois nossa mochila tem que compor no mínimo os recursos para 90 dias ou 3 meses. A partir daí seria necessário outro tipo de preparação. Mas eu quero ficar seguro por mais de 90 dias. Aí, meu amigo, aí a coisa muda de figura de forma totalmente num outro nível. É uma guinada muito forte para um outro nível de sobrevivencialismo, de preparação, que a gente está falando já em abrigos de fuga, a gente está começando a pensar em bunkers, em subsistência de 3 anos, 6 anos, 9 anos e por aí vai. São preparativos de longa duração, de extremo termo, que além de custarem muito caros, demanda de dedicação completa, total e absoluta. Nós temos contato com pessoas assim, eu tenho conhecidos assim, eu já preparei pessoas assim, já ajudei a preparar pessoas nessa condição, pessoas que têm sim seus estoques para 3 anos, numa condição extrema, tá? Em local que nem eu sei, só ela sabe, mas eu comecei treinando essa pessoa para que ela ficasse nessa condição. Hoje ela me dá aula, ela já é um outro nível de preparador, um outro nível de pessoa com relação à sua subsistência e à sua vida. A pergunta básica desse ponto para frente já não é mais como fazer. Qual o tamanho e o peso dessa mochila? Se eu tiver que pensar numa mochila para 90 dias, se eu começar a pensar, puxa vida, o que eu tenho que carregar nessa mochila? Como eu faço isso? Para responder essa pergunta, precisamos responder as 3 primeiras lá atrás. E ainda aprender a reconhecer o que aconteceu à sua volta. Tá? Não adianta eu querer carregar a casa nas costas ou carregar o mundo nas costas, tentar resolver tudo sozinho. Eu tenho que aprender a entender o que aconteceu e olhar o meu entorno. Por isso, a gente tem que imaginar o tipo de impacto que ela ocasionou, que essa emergência ocasionou no meio ao meu redor. Tá? Então, eu volto a repetir. Para responder a essa pergunta, precisamos responder as 3 primeiras lá atrás e ainda saber reconhecer o que aconteceu à sua volta. Que tipo de situação está ocorrendo? E qual tipo de impacto, ou qual o impacto que essa emergência ocasionou no seu redor, ao seu meio ambiente em volta, de modo geral. Afetou o clima, o meio ambiente, afetou o fornecimento de água, de comida, tanto vegetal quanto animal. Temos que observar o nível de impacto da ocorrência em questão nesses pontos. Esses itens, esses fatores afetarão diretamente a montagem do seu equipamento. Mas espera aí, então eu vou ter que esperar acontecer para montar? Não, é diferente. Aí surge aquela famosa incógnita real. Como eu vou saber dos impactos para saber como me preparar? Não vai. É por isso que tem aquela história inicial. Nós nos preparamos para o pior, mas sempre esperamos o melhor. Esperamos o melhor, nos preparamos para o pior. Como? A gente tem que levar em consideração que falta tudo. Que nós temos que nos virar com o que temos na mochila, o que nós carregamos conosco. Eu posso levar no meu carro. Se você conseguir usar um carro, sim. Eu vou levar na minha moto, sim. Eu vou levar no meu balão, sim. Vou levar no meu avião, no meu helicóptero, no meu submarino. Não interessa onde você vai levar. Quanto você vai levar. Você tem que levar o que você precisa para atender a sua necessidade. Quando eu falo necessidade, não é gosto. É necessidade básica do ser humano. Tudo bem? Como vou saber dos impactos para poder saber como montar ou me preparar? Não dá para preparar depois do que acontece o fato. Mas podemos e devemos prever, se possível, todas as ocorrências. Assim é necessário um planejamento que cubra sempre o pior caso. Esperamos o melhor, porém preparados para o pior. Então vamos lá. Eu montei um fluxo
há muito tempo atrás uma planilha baseada em pontos de acordo com a condição. Tá? Aqui não vou conseguir demonstrar ela direito, porque ela é uma planilha de Excel, ela é meio grande. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nela aqui, porque ela faz parte de uma outra instrução. Eu enumerei fatores. Tá? No primeiro quadro, complexidade física, força física, conhecimento específico e por aí vai, e dei pontos para essa condição, atingindo uma pontuação específica. Embaixo, o que afetou, quanto afetou, se afetou ou não. Essa pontuação vai gerar um peso diário, que se reflete num peso semanal, que se reflete num peso no período. Então, esse peso é o peso aproximado, estimado de comida, de insumos alimentares, água e comida, que eu tenho que abastecer a minha mochila. Como e que itens? Aí é uma outra conversa, tá? A gente está falando de insumo, de peso. Quilocalorias em relação a peso. O que eu vou ter? Que tipo de comida? Quantidade de comida. É uma coisa muito específica, porque para a época que eu montei, isso parecia simples. Tá? Depois de muita análise, e como eu já disse, pensando em peso, em quilocalorias, em barras de cereais que tem 2.500 calorias, que são diferentes. Uma barra de cereal pesa 50 gramas, 30 gramas. A mesma quantidade de comida física pesa quase 1 quilo numa lata. Então é uma coisa um tanto complicada. Então aí começa a minha adaptação, a minha mudança dessa planilha para uma outra realidade, onde eu troco, substituo alimentos padronizados, arroz, feijão, chocolates, etc., por comida liofilizada e comida preparada, tá? Diminuindo drasticamente o peso e o volume que eu teria que carregar, dando a possibilidade de ampliação dessa quantidade, me dando uma margem de trabalho, porém atendendo as minhas necessidades. Ah, mas comida liofilizada é ruim, barra de cereal é ruim, comida de astronauta é horrorosa. Eu garanto para vocês que na hora da necessidade é a melhor coisa que existe. E nós não estamos falando de gosto, nós estamos falando de necessidade. Não se esqueçam disso. Segundo o gráfico, temos um modelo ilustrativo que mostra o dimensionamento de insumos, alimentos e água para uma BOB para o período de 3 meses. O modelo ilustrativo demonstra uma projeção mediana de consumo semanal por indivíduo, sem restrições, ou seja, no melhor dos casos, nessa condição. E ainda sem observar o transporte, manutenção e tipos e variações destes. Imagina o seguinte, na minha conta, lá para vocês terem uma ideia, naquela época, deu 168, se não me engano, quilos de comida para 3 meses, para 90 dias. Dividindo isso, vai dar mais ou menos uns 14 quilos por semana. Dividindo por 7, você vai ver mais ou menos quanto seria o consumo. Se você for colocar isso numa realidade, você vai entender que não foge muito do padrão. Se você colocar aí 1 quilo por dia de comida, né, você vai ver quanto vai dar. É que nós não temos, quando falamos em sobrevivência, um padrão visual dessas quantidades. Nós temos muita teoria algumas vezes, mas não temos como colocar isso em cima da mesa, em cima de uma balança e ver o peso. Por isso é importante o planejamento e o preparo dessas observações. Por quê? É a partir daí que eu vou entrar na realidade. Quando eu colocar uma mochila dessa nas costas, eu falar, meu Deus, isso pesa. Será que eu preciso disso tudo? Aí você vai começar a adaptar essa mochila para a sua realidade, dentro do seu contexto, da sua visão. De repente você vai achar que é leve, que podia caber mais coisas, que você aguenta mais. Mas lembre-se que você tem que deixar uma folga, uma margem de trabalho. Tudo bem? Aí vem aquela pergunta, o que o modelo nos mostra? Primeiro, mostra que não existe uma receita mágica. Tá? Não existe aquela receita, faça isso que eu garanto. Não. É um caso, uma pessoa. Cada indivíduo tem o seu. Insumos têm peso e precisam ser transportados e armazenados. Então, se a gente for pensar em 3 dias, fica fácil. 21 dias, tudo bem. E quando são 3 meses?
Aí a coisa muda de figura. Como que eu vou transportar? Onde eu vou armazenar? Mas eu não vou fugir, vou ficar na minha casa. Aí pode chegar até os 36 meses. Você vai ter estoque. É diferente. Nosso caso aqui, nós estamos falando de uma mochila que eu vou sair com ela nas costas. Podemos prever uma quantidade de insumos, porém não podemos a longo prazo pensar em andar com a casa nas costas. Tá? Então, em determinado ponto da minha jornada, eu vou ter que começar a repor isso. Como? No meu pensamento de subsistência. Tá? Demonstra que para períodos acima de 3 semanas, ou 21 dias, tudo fica extremamente pesado. Aí começa a pesar. Demonstra que são necessárias outras alternativas e possibilidades. Não adianta engessar o pensamento só num tipo de comida. Eu tenho um monte de comida enlatada, eu tenho um monte de garrafa d'água, eu tenho um monte de tudo. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Na minha mochila eu tenho ração de sobrevivência. São barras energéticas, barra de sobrevivência. Um pacote de ração pesa 250 gramas. Eu tenho comida ali para, se eu não me engano, 10 dias. 10 a 12 dias. Essas 250 gramas equivalem a 4 latas de atum, que seriam 4 dias. Quando muito, ou 2 dias, uma de manhã, uma almoço e uma janta. Então, se for pensar que eu tenho comida no mesmo volume de 4 para 10, existe um contexto muito diferente de peso-volume. Então compensa pensar no que? Em alternativas e possibilidades. Nos demonstra ainda que seria necessário pensar em insumos que possam ser armazenados em formas e meios que permitam atender às necessidades, porém com peso reduzido. É o que eu estou falando. Comida liofilizada, comida alternativa. Por que não falar em sementes? Tá? A minha BOB está sendo acrescida agora de sementes. Sementes para plantio. Eu estou guardando um espaço na minha mochila para armazenar sementes. Eu não tenho acesso a sementes. Poxa, vai em qualquer casa de agropecuária, qualquer lugar que você veja, dessas casas que vendem plantas, você tem lá aqueles pacotinhos de semente, de verduras, hortaliças. Compre o que você puder, o que você gosta nesse caso, alface, tomate, berinjela, pimentão, frutas, etc, etc. Guarda, põe num saquinho, olha o armazenamento, como deve ser feito e guarda na mochila. Mas ele a longo prazo estraga, reponha. Tá? De repente você vai ter que chegar no local e fazer uma horta, tá? Para complementar a sua comida. Isso é muito importante. Mas eu não vou viver só de vegetais. Não, não vai. O vegetal serve para você comer e também serve como atrativo para você poder ter comida de caráter animal, proteína animal. Pensar em insumos para cultivo e reprodução. Tá? Você tem que pensar em cultivar a sua comida e cuidar e produzir o seu alimento. Uma BOB tem limitações e não dura para sempre. Na preparação de longa duração ou longo termo, temos que focar em alternativas de subsistências reais. Passado a emergência, ela dando uma janela de sustentabilidade e eu descobrindo se eu posso ou não posso mais voltar para onde eu vim, vou ter que me restabelecer em outro lugar, eu vou ter que me virar. Existe uma condição extrema que a gente até não costuma ver como possibilidade para nós, mas é simples. Eu estou falando em uma alternativa para não ficar em campos de refugiados. O que a gente vê na televisão, ouvia, né? Agora já não é mais moda mostrar isso, né? É como se tivesse deixado de existir o problema. Mas refugiados existem mundo afora. As pessoas vivem em campos de refugiados em uma condição extrema horrorosa. Imagine que você vai para um campo de refugiado e você tem condição de iniciar uma horta. Você tem condição de iniciar uma qualidade de vida melhor para aquele povo, para você e para aquele povo que está lá inicial. Eu garanto para você que as pessoas vão ver que você está tentando, elas vão te ajudar. E diversas mãos podem, lógico, vai ter gente que vai querer sabotar, tem todo tipo de ser humano, mas a gente está pensando em parcerias, em ajudas, em pessoas que vão ajudar a multiplicar o seu esforço. Tá? Mas eu não vou para um campo de refugiado. Então você vai ser refugiado em outro local e vai precisar das mesmas condições. Tá? Então isso é muito importante.
Produzir sua própria comida e captar sua água, converter água e luz solar em energia, armazenar e conservar de tudo que for produzido, produzir não só para o seu consumo, mas pensar também em escambo, em troca. Tá? Eu posso ter acesso a pessoas que cultivam coisas que eu não tenho. Eu posso não ter carne, a pessoa pode ter carne e não ter cereais. Tá? Então tem que haver essa permuta. Então isso é uma necessidade. Tá? Nem sempre dinheiro físico, barras de ouro vão ser necessários. Quando a gente era criança, escutava falar que água um dia ia ser mais valioso do que dinheiro, a gente achava que era loucura, né? Ele tomando banho de mangueira, ninguém imaginava isso. Hoje, um copo d'água em alguns locais vale uma vida. Então é muito complicado pensar nisso. Esse tipo de visão pode soar para muitos preparadores ou até pessoas que estão assistindo isso aqui mais radicais, ou então pessoas que não acreditam nisso, como uma ilusão ou em falso, tá? Um falso relato, uma ilusão, uma ficção. É uma conta matemática simples e básica. Um grupo de pessoas unidas e coesas tem mais chance de sobreviver dividindo tarefas e etapas produtivas de grande porte num tempo menor, gerando mais benefícios para o grupo? Sim ou não? Imagina que você que está lendo isso, que está acompanhando com a gente aqui, está com um grupo da sua família, seu vizinho, seus preparadores, vocês são em 20 pessoas. Dessas 20, 12 são produtivas, tá? Ou mais, 15 são produtivas. Você tem idosos e tem crianças que não são, mas estão ali porque são importantes para o grupo, tá? Por um motivo que não vem ao caso agora. Essas pessoas se sobressairiam muito melhor do que você sozinho. Por quê? É aquela história, né? Diversas mãos trabalham melhor. Mas tem diversas bocas também. A quantidade de trabalho vai fazer com que isso valha a pena. Tá? Imagina ter que construir um abrigo, uma cabana de longo termo sozinho. Agora você tem aí 12 pares de mãos. Aí ajuda, né? Cultivar a terra. Eu não sei fazer isso. Aprenda. Tá? Na minha vida, eu como preparador, como pessoa, eu fiz colégio agrícola, eu estudei em colégio agrícola, então eu aprendi a cultivar a terra, aprendi a cuidar e tratar de animais, aprendi a ter acesso a esse tipo de coisa. Lógico, conhecimento desatualiza, por isso eu tenho tentado me atualizar aos cultivos. Eu estou falando aqui de um cultivo de subsistência, não estou falando de manejo extensivo, rotação de cultura, rotação de pasto, não estou pensando em nada perene ou nada sazonal, não é assim. Tá? Eu estou falando em situações para subsistência. Quais alimentos em quais períodos, quanto tempo demora para produzir, nessa entre-safra, eu como o que, eu tenho que estudar isso. O que produz no intervalo de janela de produção um do outro, tá? Para que eles se sobreponham, que eu não fique sem a possibilidade de comida. Tudo bem? Armazenar água, armazenar comida, o máximo que eu conseguir ter acesso de comida. Eu tive que voltar lá no centro onde eu morava, no centro urbano, tá tudo destruído, mas eu achei um mercado que tinha um monte de coisa. Vou virar um catador, coletor, não vou ter vergonha disso, tá? Eu vou ter que subsistir. Tendo essa possibilidade, sim, eu vou fazer, só que não vou colocar minha vida em risco. Eu vou ter que aprender a trabalhar com energias alternativas, tá? Nós já tivemos uma live aqui com o engenheiro Diego, que ele nos comentou muito disso, tá? Nós temos aí um outro parceiro que vai nos dar uma luz nessa questão com relação à energia fotovoltaica, tá? Com relação ao armazenamento, as bancadas de bateria, aquecimento de água e por aí vai. Então isso aqui é muito interessante. Tá? Então essas seriam as necessidades. Lembrando, comida, água, armazenamento, conservação. O indivíduo teria a mesma condição do que um grupo. O indivíduo seria um nômade coletor que por meio de força iria tomar tudo que precisa dos outros. Essa aqui seria a continuação daquela pergunta anterior, da alternativa àquela pergunta, né? O grupo ou o indivíduo, né? É simples. Só um exemplo. Me machuquei, tô doente. Como é que eu me trato sozinho? Não é mais fácil ter alguém para me amparar? Então, essa questão, o grupo, tá? É o mesmo conceito
da flecha. Uma flecha sozinha você parte ela na mão. Um feixe de flechas você não parte ele. Então, unidos somos mais fortes. Enfim, o tema da BOB voltado a longo termo é sempre uma jornada sem definição, pois sempre será assim mesmo. Cada pessoa ou indivíduo tem uma visão e suas necessidades. No tocante à montagem básica da BOB, é fácil prever muitas necessidades e alocar equipamentos para atender as mesmas, e ainda de acordo com a vontade, custo, gasto e capacidade de cada um. Montar a BOB é simples, nós já tivemos vídeos aqui, acredito que a maioria de vocês já tenha pensado em montar ou já tem a sua. Agora a ideia é pegar essa BOB que você tem, ou que você pretende montar, e ampliar ela para uma situação extrema. No que se refere à personalização, aí a coisa toma outro rumo. Como o próprio nome diz, a personalização é de acordo com a necessidade de cada um em relação à sua visão de situação, condição de saúde, condição familiar, condição financeira e, por que não dizer, de acordo com sua realidade. Uma pessoa que mora na cidade grande, num apartamento, tá, ela tem uma visão daquele mundo dela. Uma pessoa que mora num sítio, ela vai ter uma outra visão. Tá? Uma pessoa que não curte natureza, uma pessoa que é urbana, nunca pescou, nunca caçou, dificilmente vai para um parque, nunca andou de bicicleta, trabalha só envolvida nesse contexto casa, escritório, escritório, casa, ela tem uma visão diferente de pessoas que têm uma vida ao ar livre, que têm uma vida mais aberta. Mas todos merecem sobreviver, cada um tem a sua realidade, cada um, mas as pessoas podem se adaptar. O ser humano é adaptável. Temos que pensar em nossos idosos, crianças e, por que não, os pets. Cada um dessas variações pode ser observado e atendido em uma BOB diferenciada e voltada à necessidade de cada um desses. Gente, isso é extremamente importante. Idosos. A locomoção do idoso, tá, ela é mais difícil. A capacidade física, ela diminui. A força física diminui. A vontade, a coragem podem não diminuir, mas o corpo não acompanha. Então as necessidades mudam. Tá? A BOB vai ser uma coisa mais adaptada, mais leve, mas atendendo às necessidades desse indivíduo idoso. E nós, da família, vamos ter que dividir a carga que falta para ele. Tá? Crianças, idem. Imagina que você é mãe ou pai de família, está com a sua mulher com um bebê recém-nascido, numa condição dessa, como é que você faz? Tá? Então é uma coisa bastante complicada de se pensar. Tá? Nós já demos instrução para mães com bebês, como ela se sobressairia, qual a situação. Nossa, é uma outra realidade. Nós aprendemos muito com aquela situação, mais do que até nós ensinamos. Isso foi uma experiência muito boa. Tá? E quando eu tenho pets? Se eu tenho um cachorro de grande porte, ele pode carregar uma bolsinha nas costas. Pode, com certeza. Se é um pet arredio, se é um gato, como é que se transporta um gato, um pássaro? Tá? Tudo isso é de se pensar. Tem pessoas que o seu animal de estimação faz parte da família. É a própria carne dele. Tá? Eu não vou deixar o meu pet para trás. Então eu tenho que adaptar a minha situação a ele. Como é que ele come? O que ele come? Ele só come ração. Ele não anda na coleira. Por isso é importantíssimo, sempre que você tem um pet, treinar que ele ande na coleira, treinar, eu vou levar ele na caixa, você vai carregar uma caixa com o animal? Não vai, sabe, é muito peso, é muito desconfortável. Eu vou levar no meu carro, será que você vai andar de carro? Tem essa série de questões a ser vistas, tá? É mais fácil soltar o meu animal, soltar o meu pássaro, deixar ele. O que é menos doloroso para o animal? Não é para mim, é para o animal. Então tem pensar em tudo, todos os contextos. Então é uma coisa muito louca. E pessoas doentes, com necessidades especiais, enfim, são situações que têm que ser vistas de forma individual. Por isso esse tema é tão aberto e não tem fim. Tá? Todos esses temas têm que ser revistos de forma pontual e individual. Tudo bem? Então, o que eu devo pôr na minha mochila de fuga? Como atender às necessidades individuais de cada um? Qual o equipamento ideal para atender a uma necessidade específica ou diversa? Devo considerar o que na minha mochila a título de comida e água?
Em relação à segurança, como devo proceder? Vamos responder essas perguntas agora. Pelo menos vamos encaminhar as respostas de acordo com a sua realidade. Vamos lá. O que eu devo pôr na minha mochila de fuga? De forma simples e direta, devemos compor nossa mochila com itens que possam nos dar uma chance maior de sobrevivência em minha jornada rumo ao recomeço ou à segurança. Então, como definir o que pôr na mochila? Vamos responder a esta pergunta respondendo a próxima dúvida. Como atender às necessidades individuais de cada um? Atendendo às necessidades individuais de cada um, eu vou saber o que eu vou pôr na mochila. Praticando o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, o que eu preciso. Lembra, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Conhecendo todos os membros ou indivíduos do meu grupo familiar, do meu grupo, da minha equipe. Primeiro sabendo suas limitações, até onde eu vou, o que eu sou capaz de fazer, meu conhecimento, enfim. Necessidades pessoais em relação à medicação, alimentação e outros cuidados. Tem pessoas que são alérgicas à comida, tem pessoas que demandam de medicação específica, de uso contra, enfim. É um outro tema, é uma outra condição que tem que ser sim observada com muito carinho. Segundo, dispondo para o indivíduo dentro de suas limitações, equipamentos e insumos que possam dar a ele uma condição individual de sobrevivência dentro dos regras do Safra+A. O que eu quero dizer com isso? Segundo, dispondo para o indivíduo. Um idoso, ele vai carregar a mesma mochila que você? Uma criança vai carregar a mesma mochila que você? Não. A condição de comida que uma criança precisa é a mesma que um adulto precisa? Que um idoso precisa? Não. Então eu tenho que atender a individualizar esse equipamento voltado para a necessidade daquela pessoa. Então eu não posso montar 3, 4, 5 mochilas iguais. Eu tenho que montar mochilas diferenciadas, nomeadas para cada um. Observando as regras do Safra+A. Sinalização, abrigo, fogo, água e alimento como base. Tá? Então isso é importantíssimo. Lógico, eu vou complementar com itens, com equipamentos que vão facilitar? Sim, vou, mas dentro das necessidades e condições físicas de cada um. Qual é o equipamento ideal para atender às necessidades, uma necessidade específica ou diversa? Um exemplo, eu tenho aí uma ferramenta multiuso, ela faz diversas situações e eu tenho uma ferramenta individual para cada situação. Eu dou preferência para qual? Eu dou preferência para uma ferramenta multiuso que faça diversas funções. Ah, mas se eu quebrar não vou ter mais nenhuma. É uma possibilidade. Acontece? Acontece. Mas eu tenho que pensar que eu estou numa retirada. Eu não posso carregar um estojo de ferramenta. Eu tenho que carregar uma ferramenta múltipla. Tá? Não adianta comprar uma ferramenta vagabunda. Uma ferramenta ruim. Porque ela é barata e atende. Eu tenho que pensar numa ferramenta boa, que não vai me deixar na mão. Ah, mas isso é caro. Com o tempo, tá, a gente vai entender que a necessidade e a qualidade do item é importantíssima. A mesma qualidade que você preza com seu carro, com seu computador, tá, com seu equipamento de uso pessoal, com a sua bolsa, com seu sapato, com seu terno, com as suas jaquetas, sabe, com os itens que você preza, você tem que dar a mesma atenção e carinho para o seu equipamento na mochila. Porque esses itens que você preza hoje fazem parte da sua realidade hoje. Os itens que vão estar naquela mochila, um dia, talvez, tá, podem fazer parte da sua necessidade ou salvar a sua vida. Então é mais fácil economizar aí 10, 12 pizzas no ano e comprar um equipamento bom, do que ficar trocando, comprando equipamento ruim, e quando você precisar te deixar na mão. Tá? Então tudo isso tem que ser pesado. A condição financeira e a necessidade. Ah, mas eu não tenho grana. Tudo bem. Compre o melhor que você puder. Dentro da sua necessidade. Mas aprenda a usá-lo. É fundamental. Identificando e aprimorando seus conhecimentos pessoais. Lembra que conhecimento deixa a mochila mais leve. E conhecimento te dá possibilidades de resolver situações com ferramentas talvez você não soubesse que elas existissem ou poderiam ser utilizadas. Conhecimentos pessoais, técnicos e específicos de cada etapa de sua jornada. Das necessidades dessas. Que jornada? Desde a sua retirada até sua realocação em outro local. Desde as caminhadas, as pausas, alimentações, descansos, cuidados pessoais, relaxamentos
e o planejamento até seu destino final. Todas essas etapas elas têm que ser contempladas por insumos, itens e equipamentos. Preciso de um abrigo, de um coletor de água, preciso de papel higiênico, preciso de médico, preciso de medicamento, preciso de cuidados, trocar minha meia, preciso lavar minha roupa. Mas eu vou fazer isso numa retirada? Vou, tá? Porque isso é fundamental. E onde é este lá? Para onde eu vou? Para responder a esta pergunta, temos que abordar um outro tema próximo, que seria planejar sua evasão e fuga. Esse é um outro tema que nós vamos abordar aqui. Aliás, nós já demos uma pincelada em um vídeo anterior aqui, como pensar, como elaborar minha evasão e fuga. Aí a gente engata com outro vídeo, com uma outra condição de que, quando eu chegar lá, o que eu faço? Monto um abrigo de subsistência, o que é que eu faço? Aí, todos os dois convergem para esse vídeo aqui, tá? Para minha condição lá, no final dos 3 meses. O que eu faço? Tema inicialmente tratado no vídeo específico do canal, de como me tornar um preparador. Devo considerar o que na minha mochila a título de comida e água? Aí o que a gente comentou lá atrás. Eu tenho um livro publicado na Amazon, que o link vai estar aí embaixo, que eu descrevo uma tabela de consumo de alimentos para essas ocasiões. Aqui já é um trabalho bem mais avançado, bem mais elaborado, com a ajuda de especialistas, tá? A tabela mostra o consumo que pode ser considerado na forma de alimento e água para uma BOB. Pessoalmente tenho na minha mochila e vou mostrar o que eu tenho, tá? Depois eu mostro para vocês no vídeo, para atender essas necessidades. Para 90 dias, observadas as relações de peso e mobilidade. Eu confesso para vocês, já comentei em outros vídeos aqui, isso até é um motivo de piada que eu faço comigo mesmo, por quando a gente não tem conhecimento de nós mesmos, quando o autoconhecimento nos falta, tá? Eu tenho um amigo, o Arildo, se ele assistir esse vídeo aqui, ele vai me entender. Eu montei uma mochila, tá? Que eu tinha que contratar o Hulk para carregar ela, tá? E eu não levei em consideração a necessidade, levei em consideração que é a vontade. Então, como exemplo pessoal, posso falar para vocês de carteirinha que a necessidade é primordial, o gosto não. Tá? Aqui um exemplo para vocês de uma foto que eu extraí da internet e que eu tenho um amigo que faz exatamente isso, tá? Porções individuais de alimentos. Vocês conseguem imaginar quanto tem de peso aqui? Há quanto tempo o indivíduo consegue se sobressair com essa alimentação que está em cima dessa mesa, no caso nesse chão, nesse piso? Aí tem comida para 3 meses, tá? Nessa condição que ele montou, de acordo com a necessidade dele, com a visão dele e com o racionamento que ele planejou, aí tem comida para 3 meses. Para vocês entenderem que volume, quantidade, às vezes eles enganam, tá? Vai muito do autoconhecimento, da sua doutrina, da sua forma de ver, da sua necessidade efetiva, não da sua vontade. Em relação à segurança, como devo proceder? Gente, por que eu abordei esse tema de segurança? Lá atrás, como me tornar um preparador, a gente abordou a doutrina do Grayman, tá? E vocês vão convir comigo que quando você se sobressai, você é avisado. A mesma condição se dá, vamos dar um exemplo simples, numa situação extrema. Nós temos aqui a pandemia, tá? Todas as pessoas à sua volta, me incluo nesse rol, a gente passa algumas necessidades, tá? A gente abriu mão de muitas coisas, a gente fez contenção de despesa, não tivemos acesso a alimentos como gostaríamos em muitos casos. Talvez nós não tenhamos passado por isso, mas nós temos notícias de pessoas que passaram muito aperto. Tanto é que uma das melhores coisas que aconteceu nessa pandemia foi o ser humano descobrir que outros seres humanos existem e nos ajudamos, nós tentamos suprir a necessidade dos outros, tá? Para que as pessoas conseguissem se sobressair a essa condição, tá? Então essa foi a única coisa que eu consigo ver como efetivamente positiva dessa situação que nós passamos. Eu espero de coração que o ser humano não esqueça disso,
tá? E que ele transforme isso numa coisa boa, não em uma ferramenta de ganho pessoal, mas isso uma ferramenta de ganho coletivo. Mas enfim, ser humanidade, né, à parte, humanidade à parte, ser humanismo à parte, comportamento humano à parte, que é um outro tema, tá? No mesmo vídeo citado, tá, de como nos tornarmos um preparador, eu comentei sobre a descrição das técnicas de simulação, tipo Gray Man ou Homem Cinza. Isso aqui já foi extremamente difundido por muita gente boa, por muitos canais, muitas publicações, tá? Temos até referências cinematográficas e por aí vai. Ser visto e ainda com uma mochila cheia de tentações, né, em meio ao caos, é pedir para ser abordado e roubado por pessoas desesperadas. Gente, eu falo sempre e vou repetir. A pessoa pode ser boa, pode ter uma índole maravilhosa, ela pode ser uma pessoa boa. Na necessidade extrema, com o filho chorando, a fome, o desespero, o ser humano aflora o que ele tem de pior ou de melhor. Nesse caso, de pior. Então, o ser humano pode sim cometer atos que ele não cometeria numa condição normal. Então, a gente tem que, nós que temos condição, pensamos assim, temos que nos prevenir. Tá? A segurança dos seus, minha, dos meus, é um fator importantíssimo. Eu não posso me machucar, não posso deixar que machuque ninguém do meu grupo. Não chamar atenção seria a minha primeira reação. Me dissimular. Desnecessário chamar atenção e ainda ser prestativo demais, tá? É ruim. Perdão, como seria assim? Não adianta eu, no meio do caos, parar para ficar ajudando todo mundo. Abro a mochila, dou comida para um, dou água para outro. As pessoas vão olhar para mim e falar, opa, ele tem. Então, numa situação dessa, ser prestativo demais é ruim. Nessa condição específica da retirada, do caos, é ruim. Na condição que nós vivemos hoje de pandemia, não é. Então a gente tem que aprender a entender e diferenciar o assunto, porque com certeza alguém vai questionar isso, tá? Formas de ver. A pessoa simplesmente não entende e leva tudo para o mesmo lado. Nós estamos comentando aqui uma situação extrema de retirada para de um ambiente hostil para um ambiente potencialmente hostil, onde eu vá conseguir me sobressair e sobreviver. Aqui a gente não está falando de botar a casa nas costas e sair correndo, tá? Aqui a coisa já aconteceu. Durante a pandemia, nós estamos em casa, muitos têm condição, outros não têm, outros mais, outros menos, tá? Não adianta falar que todos estamos no mesmo barco, tá? Que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar, cada um na sua embarcação. Cada embarcação é a sua realidade de vida. Então, é diferente de eu ajudar hoje, aqui na minha condição, e não querer ajudar, ou não poder ajudar, para não chamar atenção, numa necessidade extrema de uma retirada de sobrevivência. Tá? Então vamos entender e aprender a diferenciar. Não é porque eu sou bom que eu vou ser bobo. É diferente. Tá? Ser prestativo demais no caos são indicativos de boas condições para tanto um alvo. Em caso de defesa imediata, pessoalmente, eu recomendaria evitar o confronto para evitar um mal maior. Porém, se em caso extremo a única alternativa for lutar ou fugir, faça com força. Tá? Haja com força e agressividade, seja brutal. Elimine a ameaça e não dê chance a outros de terem a ideia ou a chance de revidar. Faça rápido, faça com força e saia de perto, se evada. Não fique esperando. Tá? A sua vida, a vida dos seus pode depender disso. Isso é um caso extremo. Extremo. Tá? Isso aqui não é uma regra, é uma exceção. Tudo bem? Para finalizar essa introdução da nossa primeira etapa, toda preparação prévia depende de alguns fatores, como condição, tempo, dedicação, conhecimento e informação. Esses 5 fatores alinhados podem e irão dar ao sobrevivente a chance única de se sobressair à crise, à emergência, sair do outro lado vivo e poder ter a chance de um recomeço ou de um retorno, se for o caso. Saber usar os seus equipamentos com o treinamento adequado tem a mesma finalidade de saber usar esses 5 fatores a seu favor. Condição. Eu tenho condição?
Condição emplaca uma série de situações, condição financeira, condição de saúde, condição técnica. Eu tenho tempo, eu vou ter que sacrificar algum gosto pessoal, alguma coisa, algum tempo para me dedicar a aprender, a montar minha mochila. Ao invés de viajar no final de semana, eu vou ter que fazer um curso, fazer um treinamento. Eu vou ter que me dedicar em algum ponto, a ler um livro sobre o tema, a treinar, a procurar uma academia para melhorar minha condição física, tá? Conhecimento, eu vou ter que ter conhecimento sobre coisas que eu não gosto, tá? Como preparar um alimento, como caçar, como pescar, sobre como montar uma barraca, sobre como dormir na natureza, como tomar chuva, como lavar uma roupa, como cozinhar, sabe? Como cuidar de um ferimento. Então, conhecimento é isso. E a informação, gente, saber procurar informação, saber lapidar a informação, tá? Ter acesso à informação. Hoje nós temos o pior cenário de informação que existe. Nós temos um cenário polarizado. A maior parte das informações que você tem acesso na mídia são mentiras, são induções, são verdades mudadas, são mentiras e verdades criadas. É uma coisa muito difícil de ser filtrada, tá? Então eu tenho que ver tudo, assistir tudo, ter acesso a tudo, olhar tudo sem o viés de apoio, de vontade, de partidarismo, de ideologia, de nada. É ter acesso à informação, filtrar, entender, separar, questionar e absorver aquilo que é útil e necessário. Mas como que eu vou saber o que é útil e necessário? Você vai saber o que é útil e necessário se você não olhar com viés ideológico, com viés temático. Tá? Você olhar com o viés da informação. Eu preciso me informar. O que é que está acontecendo hoje no mundo? Eu preciso saber do clima, preciso saber da política, condição geopolítica, custo, balança comercial, custo Brasil, custo exterior, quanto custa isso, quanto custa aquilo, pesquisar. Não é chegar e ficar só escutando que alimento está caro, está subindo gás, está subindo gasolina, está subindo diesel. Se você for parar para pensar, isso sempre aconteceu na história. Tudo sempre subiu e abaixou, tudo sempre subiu e abaixou. Não é novidade. Sistemas de saúde sempre foram ruins, nunca foram bons. Por que agora eles estão sendo chamados de ruins? Porque agora que todo mundo descobriu que o SUS não funciona? Todo mundo descobriu que agora o arroz chegou a R$40 o saco, agora voltou aos 24. Um pé de alface na feira era R$1,50, virou R$4. O quilo de tomate custava R$2, foi a 8, 16, voltou para 4, 2. O feijão custava 8, foi a 18, 28, 30, caiu de novo. Essa oscilação ela sempre existiu, sempre vai existir com oportunismo, com o mercado, com a oscilação de mercado, oferta e procura. Eu tenho que aprender a entender essa condição, avaliar o melhor momento e parar de fazer pré-julgamento das coisas. Ah, o fulano é ruim, o fulano é bom. Não interessa, eu não sou o fulano, eu sou eu. Eu tenho que ver a minha vida, entender o meu viés, da minha necessidade. A minha ideologia, meu partidarismo, minha vontade não se mistura com a minha preparação. Ela pode sim balizar com relação à informação, mas assim mesmo eu tenho que avaliar e dar uma conotação a esse tipo de informação. É útil? Não é. É excessiva? Não é. Enfim, eu tenho que aprender a lapidar a informação e tirar dela a melhor condição. Eu creio que individualmente, tá, essas situações seriam fundamentais e cada um tem que observar o seu melhor. Condição, não só financeira, mas também pessoal e psicológica. Tempo. A preparação pode tomar um tempo que seria dedicado à família ou ao lazer. Tá? Dedicação. Apesar das adversidades, das negações, as emergências acontecem de forma cíclica e recorrente. E as emergências de ontem serão as de amanhã. Negar o óbvio é negar sua chance de sobrevivência. Então dedique-se a preparar-se. Conhecimento, treinar o corpo, a mente, a alma para responder às emergências e às ameaças do dia a dia. E por que não, de caos extremo, facilita a resposta ao fato. Tá? Facilita a realização de tarefas necessárias à sobrevivência. As ações, elas tendem a ser reflexas.
você nem percebeu e já tomou a atitude e a reação. Informação é cara e preciosa. Saber onde buscar, filtrar, descobrir e até entender uma situação ou condição, além de sua vontade, aceitação, ideologia e ideias, é a forma mais rápida de ganhar tempo, que pode resultar em uma taxa de sucesso mais favorável ao sobrevivente. Enfim, tenha à mão a ferramenta certa para o trabalho certo. Saiba o que fazer, como fazer e quando fazer. Pratique o desapego. Menos é mais. Observe, aprenda, ouça mais e fale menos. São as dicas para o sucesso do sobrevivente. Não seja pego de surpresa, esteja preparado. Quando você chega na condição dessa foto, já é tarde demais. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esteja preparado. Não conte com a sorte. A sorte favorece a mente preparada. Tenha sempre à mão a sua mochila de fuga. Tudo bem? Gente, agora, nesse contexto, eu queria deixar para vocês uma última mensagem. Esse vídeo é o primeiro, tá? Ele não foi curto, ele foi um vídeo introdutório. Isso é muito importante que vocês entendam essa parte, para que a gente consiga mostrar a mochila. Tá? Eu vou mostrar alguns itens da minha mochila, vou mostrar a mochila inteira, mas com certeza eu não vou mostrar todos os itens dela. Tá? Por quê? Porque são itens pessoais. São itens do caráter de segurança, itens que revelam situações, condições e informações. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês que é possível e como fazer. E se você estiver disposto, você vai entender tudo que eu falar e vai ter uma mochila até melhor do que a minha. Tá? Então, eu deixo aqui para vocês essa introdução. Peço que vocês avaliem o canal, dê lá o seu joinha, compartilha, aciona o sininho aí, divulga o nosso trabalho. Tá? Agradeço imensamente a sua atenção, a sua colaboração, a todos que se inscreveram no canal. De coração, continuem nos acompanhando. Tá? Eu prometo para vocês que vai ser melhor daqui para frente. Nós temos muita coisa boa para vir esse 2021. Tá? Esse 2022 também promete. Nós vamos continuar aqui um trabalho de desenvolvimento. Nós teremos cursos presenciais, como eu já disse no vídeo lá do ano passado. Nós vamos complementar esses vídeos com instruções individuais, em grupo, aquilo que vocês preferirem. Nós estamos abrindo aqui, eu vou dar para vocês aqui a de primeira mão a informação. Nós temos aí uma parceria com uma construtora, tá? Nós estamos aí elaborando projetos, nós temos aí bunkers sendo elaborados, tá? Salas seguras, né, no caso, e montando instrução para pessoas que querem se tornar preparadores. Mas isso aí é uma outra informação para frente, melhor definida, tá bom? Por enquanto, agradeço a atenção de vocês, obrigado de coração novamente, valeu, acompanhem e nos esperem no nosso próximo vídeo, tá bom? Forte abraço. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo.